Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Como é que você está? Você tem algum pedido de oração? Escreva aqui abaixo os seus pedidos de oração e depois nós vamos orar por você. Romanos capítulo 2, verso 25. O texto, ele diz assim: abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se você observa a lei. Mas se desobedece à lei, a sua circuncisão se torna incircuncisão. A circuncisão era o principal sinal da aliança de Deus com o povo. Só que os judeus, eles estavam errando porque eles estavam confiando apenas no sinal e não no Deus do sinal. É como o cristão hoje que confia na bênção de Deus e deixa o Deus da bênção de lado. Paulo não está aqui nesse versículo desprezando o sinal de Deus na vida do povo. Ele só está dizendo que esse sinal tem que ser acompanhado de obediência, que esse sinal tem que ser acompanhado de reverência, de temor. Não adianta nada você ter o sinal e viver uma vida incoerente. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. O problema era que o judeu estava confiando demais no sinal e não na sua vida espiritual, e o sinal dessa aliança não substitui a fidelidade que o povo haveria de ter. Símbolos espirituais são importantes? São, mas eles não substituem Jesus na sua vida. Marcos espirituais são importantes? São, mas não substitui a sua relação com Deus no tempo de hoje. Experiências passadas são legais? São, mas não te sustentam nos seus novos desafios. Por isso eu quero te perguntar, hoje você está confiando mais nas experiências passadas, nas experiências que você teve ou na vida com Deus que você tem agora? Verso 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados como se fossem circuncidados? O que Paulo está fazendo aqui é criar uma situação hipotética para confrontar o orgulho judaico. O que ele está dizendo é, se um gentio que não é circuncidado, ele passa a crer em Deus, ele passa a obedecer à lei de Deus, ele não tem o mesmo valor que alguém que foi circuncidado, porque o judeu pensava que só pelo fato dele ser circuncidado, que ele já era superior. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu filho, não é assim que funciona. Não é a marca, não é o símbolo, é a prática, é a vida. A questão não é o ritual, a questão é o seu coração. Deus está avaliando não o que nós falamos, não o que nós fazemos, mas o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Verso 27 agora. Aquele que não é circuncidado fisicamente e contudo obedece à lei, condenará você que, tendo a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. A palavra condenará aqui não significa que os gentios exercerão o julgamento final, eles serão os juízes no tempo final, não. Mas que a obediência deles, a vida deles com Deus vai expor essa fragilidade dos judeus. Vai expor essa quebra de aliança dos judeus. E sabe, tem muita gente hoje dentro da igreja que é odiado, sabe por quê? Porque é um adorador. Que é mal falado, sabe por quê? Porque é generoso. Que é criticado, sabe por quê? Porque ora muito tempo, porque gosta de orar muito. E sabe por que essas pessoas são odiadas, criticadas e mal faladas? Porque elas expõem as fragilidades do nosso coração. Todo aquele que não gosta de adorar vai ficar escandalizado com alguém que adora. Todo aquele que não gosta de orar vai falar mal daquele que ora. Todo aquele que é avarento e mesquinho vai criticar o generoso, ou seja, a postura de quem é correto expõe a postura de quem não é. E muitas e muitas vezes eu tento até enganar as pessoas. Eu finjo que sou o que não sou, mas quando eu encontro alguém que verdadeiramente é, eu me sinto constrangido e eu me sinto atacado. É nesse sentido que Paulo está dizendo que os judeus serão condenados pelos gentios. Verso 28. Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão aquele que meramente a tem de forma exterior e física. Paulo chega ao centro do seu argumento quando ele vai redefinir a verdadeira identidade do povo.
Ele está dizendo que o verdadeiro povo de Deus não é aquele que carrega a marca de forma exterior, mas é aquele que carrega a marca no seu coração. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Deus, ela não é determinada pela etnia, pela herança familiar, pelo rito, pela experiência religiosa, pela tradição. A relação com Deus é definida por uma intimidade, por uma comunhão. Sabe, Paulo está confrontando aqui pessoas que vêm de uma linhagem. Ah, meu avô era pastor, meu pai era pastor, então eu sou de uma casta superior. Não, o meu avô era missionário, ou o meu avô era teólogo, meu pai era teólogo, então eu sou de uma casta superior. Ou pessoas que estão na mesma igreja há muitos anos e elas dizem, olha, eu já estou aqui há 30 anos, eu devo ser tratado com mais respeito do que os outros. Paulo está confrontando esse tipo de comportamento, esse tipo de postura no coração. E Paulo está aqui dizendo, olha, a sua herança familiar não vale nada. A tradição não vale nada. A sua etnia não vale nada. As experiências que você teve no passado não valem nada se hoje você não tem vida com Deus. Tudo isso é bonito, tudo isso é importante, mas é bonito e importante quando resulta numa vida presente de intimidade e comunhão com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não baseie a sua vida em marcos externos, mas baseie a sua vida em experiências e intimidade que você tem com Deus no dia de hoje. Verso 29. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo conclui aqui apontando para uma realidade mais profunda. Ele conclui apontando para algo que é interior, é invisível, dizendo que para essas pessoas o louvor não vai vir dos homens porque não serão coisas que os homens vão ver. O louvor virá de Deus porque é algo que Deus vê. Essa linguagem, circuncidados do coração, vem do Antigo Testamento. O que a lei não conseguiu produzir de forma exterior, agora o Espírito Santo vai produzir no interior de cada ser humano. Aquilo que era para ter sido um marco de transformação, mas não foi, agora será uma transformação interna para gerar uma transformação externa. Paulo ensina aqui nesse texto que Deus não está impressionado com o seu título, com o seu cargo, com a sua função. Deus não está impressionado com a quantidade, o valor da sua oferta. Deus se impressiona com gente que tem temor no coração. Deus se impressiona com gente que ama a palavra, com gente que prioriza a vida de oração. Os judeus confiavam na circuncisão, na descendência abraâmica e na posse da Torá, na posse da lei, mas Paulo mostra aqui nesse texto o que realmente importa: um coração obediente, uma fé genuína, uma transformação interior gerada pelo Espírito Santo e uma busca pela aprovação de Deus e não dos homens. E o resumo de tudo isso é que Romanos, do capítulo 2, do verso 25 ao 29, vai responder uma pergunta fundamental. O que faz alguém pertencer verdadeiramente ao povo de Deus? E a resposta de Paulo é clara: não é um rito, não é uma tradição, não é uma herança familiar, mas é um coração transformado pelo Espírito Santo. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Nesse sentido, vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos transforme, que o Teu Espírito Santo renove a nossa mente, que o Teu Espírito Santo cure o nosso olhar, que o Teu Espírito Santo nos lave de toda imoralidade, transforme as nossas vidas, meu Deus. Ó Pai, que seja verdade tudo aquilo que nós pregamos, ensinamos, testemunhamos e falamos. Que não seja incoerente com a vida que temos vivido. O Senhor conhece o nosso coração, prova ele, Pai, e nos transforma para a honra e a glória do Teu santo nome. Esta é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe esse devocional com todo mundo, deixe o seu like, o seu comentário. Eu vejo você aqui amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe.